www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das sextas-feiras. Hoje, a emissão 193 do dia 27 de setembro de 2019. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem, bom trabalho aos que nos ouvem no local de trabalho. E comigo, prontíssimos para mais uma emissão, Manuela Diniz e Vítor Costeira. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todo o auditório. E outono, vamos ter um outono quente, aqui pelo menos. Exatamente, uma sexta-feira aqui que convida a ouvir este programa e estamos com um ruído de fundo que eu não sei, mas a gente não será frio? Não? Vamos tentar solucionar. E sintoniza 93.5 FM, 100.6 FM ou www.radioalenquer.pt. Hoje vamos relembrar uma autora, Fioma Eis-Pais Brandão. Eu acho que não disse isto bem, mas não faz mal. Daqui a bocadinho isto sai melhor. E é esta autora que nós hoje vamos relembrar. Também daqui a pouco teremos as participações do nosso desafio Criatividade Sem Limites. Ficamos a conhecer mais uma autora, mais uma obra, uma autora que merece ser lida, como todos os outros. E a minha vida, a mais hermética. Este amor literal, o pormenor dos lábios, a aproximação da consciência, é a situação mais nítida sob a profundidade dos gritos, sobre a colina tradicional, sendo a tradição um único momento, onde na mesma situação de Beck e na situação de mim mesma, quando ouvia ao infinito num grito das crianças, e quando era evidente, porém, não terminava o crepúsculo, nem os jogos se estavam a tornar obscuros, nem junto à casa aparecera a fisionomia da imagem de mãe. Nada se opõe, tudo difere. Este sistema simbólico inclui os gritos, com mais numerosas referências. Tudo o que disse, com literalidade, deverá aparecer. Agora, o aviso que a minha vida é a mais hermética. Fioma Eis-Pais de Brandão, Pais Brandão, autora de hoje que nós queremos relembrar. Nunca manhã suave me havia interrompido noites com hipérboles em que ao abrigo do sonho germinara uma imagem. Mas os vultos, linhas de tração para a terra, estado sólido adquirido pela flutuação, demonstravam um termo. As cores oníricas matizavam o nascente, que não se espelha no olhar, mas transborda. Podia a força da madrugada perturbar os impulsos. O orvalho embebera a medula e assim o polo das imagens se aglutinou. Mesmo que este bafo exausto sufocasse o corpo noturno, a sintonia no limiar do nascente é expressa com os versos sobre o nexo entre as cabeças unidas situadas na luz. O alvor matinal, confuso entre a atenção ao sonho e a distração. A espiral cintilante do conjunto das frases que oscilam sob o poder da noite e se levantam pela seta do sol. Nos meus 20 anos, almoçar em casa de Sofia era ouvir ferver em caixão, frigir na cozinha, arfar a cafeteira da poesia. Era ver a ama de Sofia e de todos os filhos, de muitos versos, cuidar de muitas gerações de memórias no lar desses versos tão caseiros. E era beber, ali na mesa, uma água que, mais do que a da torneira,
concitou o mar para cada copo. Era olhar um rosto de coral, o que exorciza as fúrias na cozinha, um rosto de mar novo de geografia. Era escutar as palavras da vocábulo grego para a sabedoria, o que me confirma o poder dos nomes, ao serem verbo, sobre os seres e as coisas. Era sentar-me lado a lado no espaço irradiante da volúvel lareira, no outono apagada, na primavera acesa e com o fogaréu alimentado por papéis venais de outra política, que não a da sua humanidade, que a prudência mandava destruir no fogo. Era entrar e sair pela porta das Mónicas, a das mulheres congregadas sob a invocação da mãe de Agostinho, o que para mim celebrava também o amor de mãe da velha ama da poesia, na Rua das Mónicas de Fiamma, Aça, Pais Brandão. Estávamos aqui com um problema técnico, parece que foi resolvido, mas já agora gostava que dessem o feedback se já se consegue ouvir bem a voz de nós todos, não é, Manuela? Sim, espero que sim. Que os nossos amigos nos digam. Vítor, fala também. Estou falando, estou-me ouvindo, alô, 1, 2, 3, som, 1, 2, 3. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Então. Nós hoje temos uma autora que nos deixou uma boa obra e, como todos sabem, nós tentamos relembrar autores lusófonos que mais esquecidos, mais apagados, aqueles que estão mais escondidos nas gavetas, e o Livro Aberto quer que as gavetas se abram e que os novos autores sejam conhecidos e aqueles que já partiram pelo menos desta vida na Terra, mas que nos deixaram a sua obra, que sejam relembrados. E quem é esta autora? Fiamma Reis Pais Brandão. Nasceu em Lisboa a 15 de agosto de 1938 e morreu em Lisboa a 19 de janeiro de 2007. Foi uma escritora, poetisa, dramaturga, ensaísta e tradutora portuguesa. A sua infância foi passada entre uma quinta de Carcavelos e St. Julian School. Foi estudante de Filosofia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo sido uma das fundadoras do grupo de Teatro de Letras. Foi casada com Gastão Cruz, poeta, crítico literário e encenador português. Estreou-se como autora com Em Cada Pedra um Voo Imóvel em 1957, obra que lhe valeu o prémio Adolfo Casais Monteiro. Ganha notoriedade no meio literário com a revista Movimento Poesia 61, em que publica o texto Morfismos. É considerada uma das mais importantes escritoras do movimento que revolucionou a poesia nos anos 60. Foi premiada em 1996 com o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores. O seu livro Cenas Vividas foi distinguido em 2001 com o Prémio Literário do PEN, Clube Português. A sua atividade no teatro iniciou-se com um estágio em 1964 no Teatro Experimental do Porto e com a frequência de um seminário de teatro de Adolfo da Fundação Gulbenkian em 1970. Em 1974 foi um dos fundadores do grupo Teatro Hoje, sendo a sua primeira encenadora como Mariana Pineda de Federico Garcia Lorca. Em 1961 recebeu o Prémio Revelação de Teatro pela obra Os Chapéus de Chuva. É autora de várias peças de teatro. Traduziu obras de língua alemã, de língua inglesa e de língua francesa, de John Updike, Bertolt Brecht, Anthony Artaud, Novalis e Anton Chekhov, entre outros. Colaborou em publicações como Seara Nova, Cadernos do Meio-Dia, Brutéria, Vértice, Plano, Colóquio Letras, Ifan, Relâmpago, A Fala e
Quadrante, revista da Faculdade de Direito de Lisboa, iniciada em 1958. Ex Fiamma Ace Pais Brandão. Ora, uma autora portuguesa que tem aqui um sobrenome que nos indica que ela teria origens nórdicas, menos portuguesas. Talvez alemã, talvez não se conseguiu encontrar este dado. Por acaso também andei à procura e não consegui ver. O próprio primeiro nome, Fiamma, não é muito comum. Mas seja como for, acho que é baseado na obra, é uma boa autora para redescobrir. Para Exatamente. não deixar o tempo passar a apagar. Exatamente. Portanto, escritora, poetisa, dramaturga, ensaísta, tradutora portuguesa, com várias obras, com vários prémios ganhos, e nós já lemos aqui 3 trabalhos desta autora hoje. E foi esta autora que também me deu o mote, mas nós já vamos lá, ao desafio desta semana. Gostaria só de retomar aqui e em termos de curiosidade e de interesse, o primeiro, digamos, estreou-se como autora em 1957, ou seja, com 19 anos. E isto é, de facto, sintomático de alguém com muita qualidade. Portanto, já muito jovem, a veia poética da escrita, a veia literária se fez manifestar e quem sabe até na infância ela já escreveria, não é? E agora, puxando ainda um pouco mais a história, relembremos que esta época não era propriamente vocacionada para as mulheres. Era uma época em que as mulheres estavam mais ligadas ao piano, à pintura, a outras artes. Trabalhos domésticos. Etc, menos visíveis. A escrita era, sim, considerada uma arte mais própria dos homens, e houve até mulheres que escreveram para poderem ser publicadas com pseudónimos masculinos. Exatamente, estamos a falar de um tempo em que não é como hoje. Hoje, além desse direito das mulheres que têm esse direito de se exporem e até de escreverem, não é o caso dela, que ela não escrevia até nada muito fora do... Não, mas poderia escrever sensualidade, etc. Não é o caso dela. Sim. Tipo Flor Bela Espanca. Não é? Pronto, que ainda era mais criticada e menos aceite. Nós hoje temos a facilidade das redes sociais, da internet, deste intercâmbio que nos torna globais, e nessa altura não era assim, também não era tão fácil entrar no mundo da literatura e etc. Era um mundo muito povoado por homens, na quase totalidade, povoado por homens. Não é que não houvesse mulheres, mas era eram reduzidos, e nós convém de facto destacar isto, creio, até porque também não é por acaso que é uma mulher que nós hoje estamos a tentar redescobrir e não deixar esquecer. Nós hoje temos uma facilidade incrível em não olhar para o facto de sermos homens ou mulheres, o que é ótimo. Será que ainda não se olha exatamente para isso? Não sei. Talvez em alguns círculos sim, mas acredito que na prática estejamos, aliás... No bom caminho. Aliás, dá-me a sensação, se nós fizéssemos aí uma pesquisa, que haveria muito mais mulheres a escrever. Eu penso que sim. Olha, se calhar podemos daqui a bocado dizer pelo desafio. Quantas senhoras temos e quantos homens temos. Olha que. Portanto, homens, vamos lá. Vamos lá escrever. Não deixa ficar mal a classe masculina. Não, mas é importante realçar isto, porque hoje em dia é muito fácil para nós esquecermos que houve um tempo em que não era assim. Exatamente, e nós temos ouvintes de todas as idades, que temos pessoas que nos estão a ouvir e que se estão a lembrar que provavelmente nem podiam sair de casa sozinhas, não podiam trabalhar fora de casa porque o pai não deixava, e lembrando aquele tempo antes do 25 de Abril, em que mesmo que uma mulher trabalhasse, o contrato era assinado, que isto hoje parece assim surreal. O contrato era assinado pelo pai ou pelo marido, caso ela fosse casada. Exatamente. Portanto, isto parece que nós, quando ouvimos falar dos países muçulmanos, achamos isso uma atrocidade que teve no nosso país e não foi há muito tempo. Exatamente. Não foi assim há tanto tempo. Portanto, ainda há pessoas vivas que podem testemunhar aquilo que nós estamos a dizer. Certamente. E temos ouvintes também bastante jovens, que é preciso que eles saibam
que nem sempre foi como é agora. Com certeza. Para saberem valorizar o bem que têm, provavelmente, e nós mulheres também sabermos valorizar exatamente isso, porque hoje em dia podemos publicar, podemos assinar, podemos escrever qualquer género. Autonomia própria, comum a qualquer ser humano, independentemente do género. Do género, exatamente. E é nesse caminho que se tem que fazer, não haver qualquer tipo de discriminação, nem por deficiência, nem por cor de pele, nem por... seja qual for o motivo. Qual for o motivo, portanto tem que haver igualdade. Se tem qualidade, tem qualidade. Se não tem qualidade, não tem qualidade. Voltando à nossa autora, e para começarmos só depois do bloco publicitário as participações da nossa Criatividade Sem Limites, e porque depois temos várias participações, eu ainda não vou dizer quantas, depois não teremos muito tempo para ler a obra desta autora que nós queremos relembrar. Eu gostaria de ouvir mais um poema desta fantástica autora. Então, vou avançar com este aqui. Nesta janela de ver passar os barcos em vidraças, começo devagar a reescrever o mundo quedo, que é o único que conheço e vivo, sei e de cor vejo. Ninguém me deu outras formas que não minhas, mas deram-me todos juntos o cerne das palavras. Reescrevo-me a mim própria sem outra alternativa. E recordo-me dos outros de fora da vidraça, mudos, mas autores, cada um no seu frasear, generosos quando me reconheciam em muitos anos de vida. Devedora sou, mesmo dos idos, de exangues vozes caladas para sempre nos livros em que as lera. Em tantas vidraças que espelharam caras, olhos de cada olhar de imagens próprias de cada um. Estava no longínquo o fundo, o mar redito, o sol, os barcos na barra, que também em vidros estavam. Passa tu, golfinho, piloto cego, depois cadáver, que talvez me conduzisse entre os barcos da barra, quando o dorso de prata e o gume passavam nas horas visuais das manhãs de junho e julho minhas, de par em par, o olhar aberto ao ar do sol do sal. Imagens que sempre ficais nestas vidraças, emprestai vosso vidro e reverbero à luz do farol extinto, em outras vidas que antes narravam que eu era já nascida, quando vos vi, farol, e vos guardei, imagens. A cor de prata dos vultos é hoje negra, manchas com a noite embebida, tantas vezes consubstancial. É assim que a vidraça anoitece diante dos olhos, diariamente somando anos, minutos indivisos. Mas cisco no vidro pela lei da perspectiva. Ponto. Bravo. Um poema fantástico. Manuela, tens algum preparado? Está sobre a mesa e repousa o pão, como uma arma de amor em repouso. As armas guardam no campo, todo o campo. Já os mortos não aguardam e repousam. Dentro de casa, ela aguarda abrir o forno. Ela, em mão que prepara o amor. Pelos campos, todos armas, não repousam. Mas os mortos, ter amor. Sobre a mesa põe as mãos, pôs o pão. Fora de casa o rumor, sem repouso. Ela agora abre o forno para o pão. Em repouso, ela ouve os mortos, lá de fora. Lá de fora entram armas, os homens. As mãos dela não repousam, acolhem. Sobre a mesa, pôs o pão, arma de paz. Contra as armas da batalha, arma de mão. Contra a batalha, das armas não repousa. Caem contra a mesa os mortos, contra o forno. Outra paz não defende ela, que é do pão. Defende a paz, que é da casa e das mãos. Poema para a padeira que estava a fazer pão enquanto se travava a batalha de Alves Barrota. Este... Um título interessantíssimo. E uma temática interessante. Exatamente. Mostrando uma vez mais que para escrever só é preciso inspiração. Ou é mais qualquer coisa. Eu creio que há aqui, para já, a inspiração, com certeza, mas creio que há aqui uma leitura interessantíssima, não queria utilizar a palavra guerra, um confronto entre
guerra e paz. Há aqui um confronto entre guerra e paz, e quem vence é a paz do pão. O pão, sim, fazer o pão da paz, para evitar a guerra, ou pelo menos para que a guerra acabe em paz. Acaba em paz. E aqui o interessante é a pá da padeira, que produz paz, a paz do pão, num tempo de guerra. Há um jogo de palavras, mas metáforas muito bem conseguidas, muito bem utilizadas por quem tem mesmo talento e veia poética, como é óbvio. Esta autora, não foi por acaso que ela também nos deixou a obra que deixou, e os nossos ouvintes poderão pesquisar mais sobre esta autora, e também relembrando aqui uma batalha que é muito conhecida no nosso país e que serve muitas vezes de mote. Mas repara que aquilo que nós sabemos, ou que nos foi ensinado, ou que nos foi transmitido na escola, era que a padeira de Alves Barrota foi uma das pessoas que interviu na própria guerra, na própria batalha, e que terá dizimado não sei quantos espanhóis. Mas isto é contado mesmo à maneira do português. Isto deve ter sido como o Camões a nadar com os Lusíadas debaixo do braço. Ou o Martim Muniz entalado lá nas portas de Lisboa. Mas isto são lendas que ficam... São mitos. E que fazem parte. Que fazem parte do imaginário público, mas que é transmitido através das vias oficiais. Há que não esquecer isso. O que não lhes dá veracidade, mas só para uma ressalva. Este jogo de palavras, este belo jogo de palavras, passa muito pela formação dela. Ela tirou um curso de filologia germânica, ou seja, filologia é o estudo das palavras, o estudo das línguas. E aprofunda os temas de forma que se calhar daí a facilidade do estudo que ela consegue depois desenvolver com o dito talento, inspiração, ou aquilo que lhe queiram chamar, porque creio que também nem toda a gente que faz esse tipo de estudos consiga depois ter uma obra deste género. Portanto, tem que haver a consonância das duas coisas. Nós já aqui falámos há tempos de um outro grande filólogo português, o Agostinho da Silva. Foi só o Agostinho da Silva. É o Agostinho da Silva, exatamente, que muitos de nós gostamos, eu gosto particularmente, e muitos dos nossos ouvintes, e quem sabe a gente um dia destes volta a falar dele, porque há aqui uma promessa de alguém vir cá que está a fazer algum trabalho bastante interessante que já fez, e está a fazer sobre um outro autor. Talvez no início do ano a gente volte, porque falar de Agostinho da Silva nunca será demais. Sim. E nunca conseguiremos dizer tudo o que ele merecia que nós disséssemos. Ainda falando da inspiração e confrontando aqui com a nossa autora, a questão da inspiração, pode haver inspiração mesmo em pessoas com fraco conhecimento da língua. Exatamente. Eu recordo que, por exemplo, em termos populares, nas aldeias, a inspiração era mais do que comum, não é? Fazia-se aqueles jogos de palavras para formar versos, os raps, as rimas. Não era, agora são os raps. Naquela altura eram as desgarradas, os desgarradas, um dizia uma quadra, outro dizia outra. E ninguém sabia escrever, na prática, exatamente. Se calhar ninguém sabia escrever. E depois temos o António Leixo, que é o símbolo máximo português do analfabeto. Aqui na terra de Manuela provavelmente aconteceria isso também. Sim, sem dúvida. Era interessante. E agora que falam nisso, lembro-me bem. Sim, porque eu passei muito tempo no campo e havia aquela parte portanto, os trabalhos sazonais, não é? Em que nós estávamos presentes e era muito giro ver, por exemplo, a desgarrada. Era algo de improviso, não é? Pessoas que não liam, não escreviam, nem tinham nunca ido à escola. Tinham esta inspiração e este talento nato para com as palavras. Não passa propriamente pela grande cultura. Ou o grande estudo. Queremos dizer aqui só quem vai fazer os estudos germânicos. Exatamente. Assim como o contrário, não é? Não é o facto de ter o curso de filologia, seja o que for, que dará, faz dessa pessoa... Porque há muitos que fizeram esse curso e que não conseguiram fazer absolutamente essa parte. Não quiseram, pronto. Porque as minhas lembranças se vão diluindo no tempo. Gabriela Rangel. Bravo, Gabriela. Muito belo. Este é um texto lindíssimo, nostálgico, sim, mas é um texto lindíssimo. Me arrepiei. Exatamente, é doce, é triste, sim.
Mas tem amor. Mas tem muito amor. Muito amor. E o amor sobrepõe-se a qualquer outro sentimento de amargura. Vamos avançar. Faltam-nos 2 textos. Entre a noite e o dia, fui sempre um sonhador. Voltei a te visitar e nada te dizia. Em pesadelos e num silêncio aterrador. Respirei e senti o sopro da vida. Imaginava que tudo era fácil de fazer. Sentia alguns passos de fugida, martelando no meu pensamento as recordações da minha infância. Respirei e senti um sopro de vento, quando ainda pensava como criança. Mas faltava-me muito aprender, porque nos sonhos era tudo fantasia. Via que os insetos tinham direito a viver e pensava que a vida era uma poesia. Mas tudo ficava numa distância quando acordava até ao nascer do dia. Entre ser homem e criança, como uma luz que me perseguia sem parar, sentei-me e esperei o sol que me acordava. Ele hoje não apareceu. Tornei-me a deitar. Assim, escrevi sabendo que me vão ler estas palavras escritas por mim. Nunca seremos como os insetos, porque escrevemos no silêncio. Conseguimos escrever, não importa a distância. Todos escrevem que a vida tem luz. E eu escrevi, como ser homem e criança. Um grande abraço, amigo da Rocha. Para Paris, lindo. Parabéns. Está a ouvir. O nosso também repetente amigo acompanha-nos sempre nestes desafios com as suas inspirações. Seremos sempre crianças. Muito bom. E agora vamos a um dia na vida de Maria. A luz ia entrando pela frincha da janela, marcada pelo tempo. O som repetitivo do despertador anunciava que estava na hora de voltar à sua rotina diária. Lá fora, o frio fazia-se sentir. Era lindo de ver o manto branco proporcionado pela geada que tinha caído. A aldeia ainda estava em silêncio, cada um no aconchego do seu lar. Apenas se ouvia o som dos insetos, envoltos da sua labuta por entre as ervas que cresciam nos campos. Borboletas a voar, grilos a cantar, lagartixas a passear, mais uma vez o despertador a soar e a criança tem que se levantar. A escola está quase a começar e ainda tem que se preparar. E é assim mais um dia na vida de Maria. Alice Cordeiro. Alice, tão lindo. Um quadro poético muito bonito, Parabéns. real e muito bom. Um poema à rotina dos dias que passam, Exatamente. muitas vezes sem sentido e duros. E muito bons. 21h33. Vamos para o bloco publicitário e voltamos já de seguida. A nossa linha vai ser aberta agora. 263-71822. Parabéns, Centro Comercial Allanquerque. Para conquistar um cliente é preciso entender as suas necessidades, inovação e dedicação. Oferecer-lhe bons serviços, produtos de qualidade e um atendimento personalizado. É nesse sentido que há 24 anos, com a sua ajuda, fazemos a diferença. O nosso melhor presente é a sua satisfação. Parabéns a si também. Primeira Feira Internacional de Antiguidades e Velharias em Benedita. Um evento que não vai querer perder. Dias 27, 28 e 29 de setembro. Se é amante de antiguidades, gosta de peças fora do vulgar, aqui certamente encontrará aquela peça que tanto procura. Toda a grandiosidade das antiguidades em destaque com expositores de vários países reunidos num só espaço. Não perca esta oportunidade. Dias 27, 28 e 29 de setembro. Visite a Primeira Feira Internacional de Antiguidades e Velharias no Armazém XL, Lagoa de Frei João e C2, quilómetro 84,8, em Benedita. Estás preparado para vencer? Na hora de escolher, escolhe o melhor. Nova Paredes, Escola de Condução. Ligeiros, pesados, pesados de passageiros e pesados com reboque. Escola de Condução Nova Paredes, onde pode renovar ou alterar a carta de condução. Formação profissional de motoristas como CAM, ADR, TCC, entre outros. Escola de Condução Nova Paredes. Urbanização Quinta do Bravo, Paredes, Alenquer. Escola de Condução Castanheiro do Ribatejo, na Rua Padre António Bianchi, número 18. Grupo Mega Driving, um grupo com formação profissional certificada.
Almada. megadriving.com.pt. Experiência, dedicação, profissionalismo. A Alshine, líder nacional em limpeza profissional doméstica, já se encontra em Vila Franca de Xira. A Alshine presta serviços de limpeza doméstica, tratamento de pavimentos, limpezas pós-obras, limpeza de sofás e limpeza de tapetes, atuando com um serviço inovador que reúne confiança, qualidade e ecologia. Não fique indiferente. Venha conhecer a nossa empresa. Ligue já 219-412-254. É já este domingo às 5 da tarde na Praça da Torre de Azambuja. A primeira corrida Ouro Negro. A corrida das mulheres. Em Praça Sónia Matias, Ana Batista e Mara Pimenta. 2 valorosos grupos de forcados amadores. Lisboa e a Ruda dos Vinhos. 6 bonitos touros da Ganadaria João Ramalho. Este domingo às 5 da tarde na Praça da Torre de Azambuja. Primeira corrida Ouro Negro, a corrida das mulheres. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta. E temos aí um poema da nossa autora de hoje para ser lido? Sim, vamos a isso. Vamos a isso. Não, Nada tão silencioso como o tempo no interior do corpo, porque ele passa com um rumor nas pedras que nos cobrem e pelo sonoro desalinho de águas de algumas árvores, que são os nossos cabelos imaginários, até que na íris do tempo, dos olhos o tempo faz estalar faíscas de luz breve. Só no interior, sem nome do nosso corpo, ou esfera úmida de algum astro, ignoto, numa órbita apartada, o tempo caladamente persegue o sangue que se esvai em sem som. Entre o princípio e o fim vêm correr as vísceras que ocultamos contra a terra. Trilam os lábios nossos à semelhança das musicais manhãs dos pássaros. Mesmo os ouvidos cantam até à noite, ouvindo o amor de cada dia. A pele escorre pelo corpo com o seu correr de água, e as lágrimas de angústia são estridentes quando buscam o eco. Mas nós sentimos dentro do coração que somos filhos dilectos do tempo e que, se hoje amamos, foi depois de termos amado ontem. O tempo é silencioso e enigmático, imerso no denso calor do vento, guardado no silêncio mais espesso. O tempo faz e desfaz a vida. Fiamma Assa Paz Brandão. Eu também. Muito este Fiamma. poema da nossa autora, Fiamma. que nós hoje estamos a relembrar. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana, boa noite, Vítor, e boa noite, Manela. Olá. Muito boa noite. Boa noite. Todo o nosso auditório. Estamos a falar com quem? Com a Beatriz Rio de Moro. Esta voz é inconfundível, mas de qualquer das formas. Beatriz, o que é que lhe apraz dizer hoje sobre... Olha, eu tenho aqui um poema da Célia Teles, do livro. Muito bem lembrado. E olha, é um tema que eu agora estou mesmo a precisar de motivos para isso, que é um sorriso. Então vamos lá sorrir. Tá? O teu sorriso. O teu sorriso que chega de improviso atravessa o meu olhar e deixa-me a pensar o quanto de belo é o teu ser, o quanto de fascinante é alguém te conhecer. O teu sorriso parece o sol no paraíso, abraça o meu coração, aconchega a minha mão, que me dá o gosto de afagar o teu rosto e deixa-me tão feliz. Quando tu te aprendis e de forma como é o teu viver, tão rico, tão doce, tão afortunado de me ser. O teu sorriso pertence a todos aqueles que não veem neles esta forma de ser. O teu sorriso é um infinito a colher. Tenho dito.
Muito bem, muito bem. Poesia positivista da Célia. Da Célia Teles. É verdade. Do livro e ela Odes Intrínsecos. teve este evento aqui há dias e ela tem aqui fotografias dela com aquele sorriso lindo que ela tem. É verdade. Ela escreve e transmite um sorriso fantástico. É verdade, parece que nos contagia. Exatamente. E isto, lá está, isto é tal, aquela frase que me ficou na memória, que é amorizado. Amorizado, exatamente. Amorizado, sem dúvida, Beatriz. É isso que nos fascina, que nos liga e que é daquelas pessoas que, pelo menos comigo acontece, que eu gosto de gostar dela. Exato. Muito. Cria-se facilmente uma empatia com a Célia. É verdade. Com ela e com a escrita dela, que é... É verdade, a escrita dela, é. E então é o mesmo que acontece em relação ao Vítor e à Manuela e à Ana. Obrigado. Obrigada, Beatriz. E a tantos outros. E a Irene também Sim. e a Lúcia, sei lá, Todos. Todos os outros. Todas as outras, a Carla, que eu também vi aqui também um texto dela muito querido, da Carla Félix. A Carla Félix dos Açores, da Praia da Vitória. Sim, também eu tenho aqui arranjado aqui tanto umas amizades. Um leque fantástico de amigos. Que é verdade, eu sinto-me uma privilegiada. E nós também por a termos como ouvinte e como leitora e como amiga. Sim, senhor. Beatriz, Verdade, vamos Beatriz. dar aqui porque o nosso tempo está a fugir. Sim, senhora, dá um beijinho para todos e para os Beatriz. amigos que estão na escuta. Muito obrigada, um grande beijinho e as suas melhores. Continuação de boa recuperação. Boa noite, obrigada. Boa noite, beijinhos grandes. Muito obrigada. A nossa querida ouvinte, Beatriz Cassiano, aqui relembrar-nos Célia Teles, que também esteve connosco há pouco tempo, este ano ainda, foi no início do ano, e que lançou o seu livro, um livro que nós recomendamos, Odes Intrínsecas. Exatamente. O 263-71822 já está aberto. Um poema? Temos? Numa lápide, afinal, num puro tampo de mesa, um ente nasce. O fruto diáfano, sidra em si a sua origem. Vem do tempo celta ou da Ibéria, já me transcende ao reino pressuposto de um vegetal. Essa paragem, sidra no percurso. Num tempo celebrado, o aniversário é um suco mortífero ou de um real aberto porque o veem em muitos modos, ou o dizem. Meus anos expostos a frutos, que formas confirmaram? Ou mais longínquo, houve o soalho, no espaço a hora ocorre. A omissão de cidra ou mármore ágrio é um dom do luto, meu exercício e o mundo. E que urna ou ornamento essa mesa? É um sentido vário, não que pareça, mas quando imóvel, muda. A emoção de ser corpo, um fruto, decomposto que hoje requeriu o lego. A minha existência, entre os iberes, urge. É um poema de Fiamma Assa Pais Brandão. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Vítor. Boa noite, Manuela. Boa noite. Boa noite, Maria. Esta voz ainda nos está... Estava-me a sair, aqui, ainda nos está aqui. Estava-me a sair o nome. Estava? Estava. Já reconheceste? Sim. Não sei como. Como é que será que conseguiste reconhecer? Nós estamos a falar com... A Maria Magalhães. A Maria Magalhães. E olha, o evento, já vi que o teu evento no domingo foi fantástico. Eu não visitei a Casa Lilás, mas a Casa Lilás já me visitou. Está aqui na minha mão e irei ler com muito gosto, com muito prazer. E foi com muita pena que não pude estar, mas foi com um prazer imenso que vi as fotografias e vi que estiveste rodeada daquilo que tu querias. De amor, de carinho, de tudo sem hífen. Até o tempo. Até o tempo. Muitos parabéns, Maria. Obrigada, Ana. Obrigada também por teres gostado, enfim, não estiveste lá, mas estiveste, sabes? Exatamente. Eu não esqueço das pessoas que gostam de mim e eu frisei isso. Mas de facto foi um dia maravilhoso que eu não vou esquecer nunca. E mereces. Não estava à espera que... Eu sei lá do que é que estava à espera. Eu esperava Estavas muito algo... nervosa, mas depois passou muito rápido, não foi?
Sim, passou. Depois apaguei ali, houve ali uns momentos houve um apagão mental. E depois isto, pouco a pouco, tem ressurgindo, tem vindo à memória tudo o que aconteceu naquele dia, porque de facto foi maravilhoso. E eu espero que gostes da minha casa Lilás. Vou gostar, de certeza, depois direito. Muito obrigada. Ana e Maria, eu vou pedir já aqui que os três cantemos. Espera só um bocadinho, se faz favor. Agora é assim. Vamos, a última parte. Vamos estragar o programa. Não, essa é a última parte só. Tá. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Pois é, ela disse que fazia. Exato. Parabéns, Maria, de novo. Parabéns, Cidades, Maria, pelo Maria. teu aniversário agora. É verdade, eu faço anos hoje. Muito obrigada do coração. São uns amores. Eu tenho andado a viver estes últimos dias carregada de amor, o que é tão bom, tão gratificante. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, vocês, os três, e todas as outras pessoas que sabem que, enfim, sempre. E tu mereces. Obrigada. Eu quero só felicitar. Eu tive pena, só comecei a ouvir às 9, porque tive um outro a fazer que me impossibilitou de conseguir ouvir o programa todo. Só ouvi os textos a partir das 9. Os que ouvi, gostei bastante. Manuela, top. Todos fantásticos. Tive pena não ouvir os primeiros, mas de qualquer das formas um obrigado a todos por participarem, e enfim, um resto de uma noite feliz e muito obrigada. Não tens nada para nos ler, Maria? Tudo o que eu pudesse ler hoje... Estás carregada de emoção, percebe-se isso perfeitamente, só quem não te conhecer é que não sentirá, mas pronto, eu teria de fazer esta pergunta. Eu posso ler-vos algo, não tenho qualquer problema. Então leva. Não tem a ver com os requisitos... Não, é livre. As leituras dos nossos ouvintes são livres. Não tem, de facto, aquelas palavras que deveriam ter. E também é um texto já mais antigo. Mas é um texto que eu gosto, então eu vou-vos ler. Diz assim: sabes o quão difícil é amar-te, não sabendo se existes ou se és apenas uma ficção do sonho indelével, onde o sol brilha na escuridão da noite e a lua na claridade do dia? Não podes saber. És como o trigo que já prestes a colher e num dia de ventania espalha o seu pó pelo ar que vai para paragens longínquas e não se deixa apanhar. Sim, porque o vento não se coloca numa caixinha que, ao fechar, guarda todos os segredos do universo. Quando vejo o teu rosto aproximar-se do meu, coloco as mãos para o receber, mas desvanece quando me desperto do estado letárgico, acolhendo o vazio. Sabes que amar-te é tão difícil como escrever um conto numa folha de papel que se escapa para as águas do rio. O meu olhar consegue ver a tinta a desfazer-se e a inundar a folha de cor, apagando as letras que formavam uma linda história. Tu existes, que eu sei. Existes na minha memória, nas recordações que guardo no baú de tudo o que me fez feliz. Mas quando te quero encontrar, no baú existe apenas a ausência, ar, daquele que não se guarda e nos leva num vento sonolento e embriaga os sentidos. Amar sem IFA é difícil, mas eu amo. Maria Madeira. Lindo, simplesmente lindo, Maria. Parabéns. Bom. Maravilhoso, Maria. Muito, muito bom, Maria. Maravilhoso, Maria. É o meu miminho para todos, é o meu presente de aniversário, digamos assim. Para todos
Já agora Fantástico. relembrar, ela ontem esteve também como convidada de honra no Ainda à noite. É uma criança com o nosso José Sardinha. José Sardinha, exatamente. Eu te digo, Ana, eles andaram a estragar com mimos desde domingo. Ótimo, ótimo. Anda derretidinha de amor. É ótimo, Maria. Obrigada pela tua participação, querida. Beijinho, Boa Maria. noite. Um beijo enorme para todos. Beijinho, Maria. Beijo, O nosso Maria, para ti boa também. noite. Sem IFAN. Não, para longe, para notre Paris. Beijo. Beijinhos. Com Beijo. licença, Maria. E foi Maria Magajo que lançou o livro dela, o primeiro livro, no domingo, e quem o quiser adquirir, hoje visitei uma casa lilás de Maria Magajo, portanto, em prosa, é um romance de boa leitura. Portanto, 263-71822, ainda vamos atender uma chamada se o telefone tocar muito rapidamente, porque temos muito pouco tempo de programa. É um livro em prosa, mas onde a Maria incluiu 3 poemas, não dela, de 3 autores a quem pediu autorização para... Ela tinha falado nisso a semana passada, porque foi a nossa convidada da semana passada, para aqueles que nos acompanham semanalmente, e ela tinha dito que depois iria revelar. É verdade. E esses autores foram? Esses autores foram João Dórdio, Raul Tomé e Vítor Costeira. Pronto, 3 homens, que ela tinha dito que eram 3 homens. Afinal de contas, os homens, não é? Afinal, aqui estão Maria, isto foi batutice, Maria, pronto. Não, ela também referiu que não tem nada a ver com o facto Ela de não ser ouviu homens. a primeira parte, não vai perceber porque é que nós estamos a dizer Exatamente, isto. exato. Vais ter que ir às gravações, Maria. Exato. Hoje visitei uma casa lilás que faz parte de um projeto da Infinita, coordenação do João Dórdio, portanto a coleção dordiana. A Infinita, uma assessoria literária que tem vindo a desenvolver um trabalho com vários autores e que nós aqui gostamos muito de ver este trabalho a desenvolver-se. Ora bem, se fosse permitido, e parece que é, apanhei a Ana distraída, portanto, vou falar. É o teu momento. É o meu momento. Convido todos, quantos puderem, estar presentes no sábado às 15 horas no Museu João Mário, para o lançamento da coletânea da Gerábriga, o grupo Gerábriga, de Alenquer, onde será também entregue o prémio que eles propuseram sobre Damião de Góis. Portanto, no sábado. Amanhã, Amanhã, já amanhã, 15 horas, Museu João Mário, um evento cultural da Associação Gerábrica. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu peço para tirar o som, vou pedir para tirar o som aí de fundo. Não há som. Não? Ok. E... Tô. Tenho a rádio desligada. E estamos a falar com? Vai, Ana. Ana. Mas eu estava a ouvir um barulho de fundo, estava a vir aqui um barulhinho de fundo. Ana Nunes Ribeiro, tens uma falta injustificada. Pois é. Duas. Estás quase a chumbar. Pois. Por acaso eu escrevi o poema, mas já tive tempo de eu rever e muito menos de enviar, eu sei que eu não... Isso nunca se faz. Quando se escreve, manda-se. Pois é, ou faço logo na hora ou depois já vou ficar... Mas para a semana vais participar, pronto. Nós estamos a ouvir, não sei se ela está de olhos fechados e está dentro do poço hoje. Ela está de olhos fechados, mas de dentes à vista, que ela agora tem uns dentes ultra. Tem mesmo. Tem mesmo, é sério. Aquela... Ainda vai sorrir mais. Como sempre. Ana, diz-nos de tua justiça, este tempo é teu. Não estou dentro do poço, mas estou dentro do carro. Pois. Pronto, estamos a ouvir com eco e assim ao longe. E tens alguma coisa para partilhar connosco? É porque eu tenho aquele poema que eu escrevi, mas eu nunca mais o revi, eu não sei se eles têm condições para eu ler. Avança, sou mais indicada, sem medos, ela. Pois. Eu vou lê-lo mesmo assim. Exato. Sou alguém que procura a paz interior e não posso. Como cansado, feira. Todos os dias luto contra a maré. Sou Maria do Mar, no fundo. Na multidão, diz-me som. O silêncio é meu companheiro. É meu sonho. Cansado.
Quando criança, passava horas a observar o sucesso de todas as pequenas criaturas que por ali deambulavam, de procura incessante de comida e paus para os seus ninhos construídos. A distância e o mau tempo não os impedia de seguirem nas suas árvores. Enquanto houvesse um raio de sol e luz para iluminar o seu caminho, era vê-los atarapados no seu caminhar. E eu, assim me perdia e as horas esquecia. Estava só, não me senti só. Hoje, quantas vezes acompanhada, me sinto só no meio da multidão. Muito bem, Ana. Isso é para enviar sempre. Pois é, isso é sempre para enviar. Sabes que nós também, se virmos alguma coisa mal, a gente avisa. Eu escrevi, não revi sequer. Olha, é a segunda vez que eu escrevi, é a primeira vez que estou. E gostamos bastante. Ana, tenho-te de mandar embora. Isto é só porque tu faltaste 2 vezes, exatamente. Não é por mais nada, é só porque tiveste falta. Não, é só porque o programa está mesmo a terminar. Eu sei. Beijinho, Ana, boa noite. Beijinho, Ana. Um beijinho grande e obrigada pela participação. Obrigada, boa noite. Boa noite, um beijinho. Ana Nunes da Mata, que nos liga da Alverca. Ela estava dentro do carro, pode estar em qualquer sítio. Mas ela disse aqui publicamente que estava dentro do carro, não era dentro do poço. Ana, posso meter uma cunha muito rápida? Para quem quiser, para quem puder estar presentes no Bar Zenit, na terça-feira às 18 horas, que é na Rua Pascoal de Melo, ali no Jardim Constantino, em Lisboa, um local aprazível, com gente aprazível. Estará lá um autor que talvez gostem. O nome dele é Vítor Costeiro. Portanto, se quiserem aparecer, se puderem aparecer, serão bem-vindos e terão um abraço de gaivota. Um projeto muito bonito. Um projeto muito bonito da Infinita. Um grande abraço à mais Infinita. Uma. Exatamente. Leituras de A a Zenit. Exato. Portanto, na próxima terça-feira, das 18 às... alguém que não saiba pode procurar na rede social Facebook. Exatamente. Aparece na nossa página do Livro No Jardim Constantino. Na do Vítor, e muitos parabéns pelo convite. Obrigado. E por mais uma vez ires divulgar a tua poesia. Muito obrigado. E nós para a semana vamos ter uma convidada. Mais uma convidada especial, como são todos, uma autora que ainda não esteve connosco em estúdio, mas que nos tem acompanhado nas emissões, sempre que pode, nas coletâneas, Conceição Coutrinho, que brevemente irá lançar o seu livro, e ela também aceitou o desafio de ser júri e de nos dar um tema. Júri, exato. Selecionadora, vá lá, dos textos que lhe chegarem, e deu um tema: Essências de Outono. Portanto, nós no domingo iremos divulgar o tema, mas fica já aqui para quem nos está a ouvir, podem começar já a inspirar-se, até porque o outono também já se fez chegar, ao fim do dia já se nota perfeitamente que o senhor outono anda por aqui. Portanto, há sinais fortes de que ele está cá, ou está a chegar. É uma estação muito bonita, amarela, laranja, muito boa. Portanto, é boa, todas as estações são boas. A primavera é tão bonita, o verão é ótimo. Eu só não gosto bem do senhor inverno, mas pronto. Ele também faz falta. Há dias que na escola o meu neto, a professora tinha dito que os poetas gostam do outono para escrever, porque é tudo mais bonito. Sem graça ele dizer isso. E pensando, é bem verdade. Apesar da primavera também acompanhar muito. A primavera é um recomeço. É um recomeço, é o outono, e muitas vezes é necessário aquele outono. É o estou. É necessário, exatamente. Para que haja recomeços tem que haver. Tem que haver o outono, o inverno. O outono da vida. Isso é importante. Portanto, fica aqui Essências de Outono. Nós, para a semana, vimos com Conceição Coutrinho. Muito boa noite a todos, um grande abraço, até para a semana. Boa noite a todos. E um bom fim de semana, uma boa semana. Nós para a semana voltamos às 20 horas em direto aqui com o nosso livro aberto. E não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que nós semeamos. Bem-haja pela sua sintonia e pela sua companhia. Até para a semana.
há aqui uma diversidade de criações. Nós voltamos já de seguida. Isso, o Crédito Agrícola criou a solução CA Família, que se adequa às necessidades de todos lá em casa. Conheça todas as vantagens que temos para lhe oferecer numa agência do Crédito Agrícola ou em creditagricola.pt. A proteção da sua família merece crédito. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Renovar é com a Bel Solar. Todo tipo de remodelações. Visita a nossa exposição de pavimentos e revestimentos cerâmicos, tintas para interior e exterior, cozinhas e eletrodomésticos, roupeiros por medida. Bel Solar. No conforto do seu lar. Piscinas, energia solar, aquecimento central, ar-condicionado, salamandras e lareiras, tratamento de águas. Bel Solar. Visita as nossas instalações no Casal Pinheiro, Estrada Nacional 3, número 37, Carregado. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Telefone 263-854-616 ou no site www.belsolar.pt. Visite também a nossa filial na Avenida Defensores de Chaves, número 54B, em Lisboa. Bel Solar, no conforto do seu lar. A escolha dos móveis para a nossa casa ou escritório é bastante importante. É o nosso bem-estar que importa. Móveis Alviela. 9.000 metros quadrados de exposição de mobiliário dos mais variados estilos e preços. Porque pensamos nos nossos clientes, temos sem dúvida o que procura. Móveis Alviela. Serviço de entregas e pós-venda gratuitos e ainda guardamos os seus móveis no prazo de 1 ano ao preço de hoje. Condições de pagamento até 24 meses sem juros. Visite-nos em Amiais de Cima, apenas a 40 minutos de Alenquer. Vá até a Rio Maior e depois siga na direção de Alcanena. É mais fácil do que parece. E é surpreendente. Móveis Alviela, a maior exposição de móveis de qualidade do país. Aberto também aos sábados e ainda aos domingos e feriados à tarde. Telefone 249-870-222. Visite-nos também em www.móveisalviela.pt. Domingo à tarde, venha passear aos Móveis Alviela, em Amiais de Cima. Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem, nas palavras que se unem. Entender mal, soletrar
superstição de ser pequeno, ser ninguém, não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem. Carregar a superstição de ser pequeno, ser ninguém, e não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Criatividade sem limites. Desafios em palavras já usadas, onde a imaginação faz o ponto de ligação sem limites para a nossa criação. E continuamos por aqui com a nossa emissão 193 do dia 27 de setembro. Hoje relembramos a autora Fioma Paes Brandão. E o nosso desafio, Criatividade Sem Limites, continua por aqui. Tivemos 22 participações, já lemos algumas. As participações teriam de ser inspiradas com as palavras criança, inseto, silêncio, distância e luz. E nós vamos continuar a ler, porque ainda nos faltam algumas das participações, destas 22 participações. Vou começar eu? Lembras-te? Faz em mim um sorriso de criança quando sonho com o tempo do amor que nós fazíamos, sem fim, à sombra das árvores de flores que espalhavam todas as cores pelo jardim. Lembras-te do jardim cheio de luz que plantávamos todos os dias à tardinha, em que as flores eram os beijos coloridos que a tua boca dava na minha? Lembras-te das primaveras triunfantes em que nós vivíamos na alegria dos amantes? Cada beijo fecundava numa espiga e todos os insetos eram borboletas na barriga. Lembras-te das tardes em silêncio, de mão dada, delícias a contemplar os tapetes de flores caídas das árvores de paixão que te cobriam de carícias como se a tua pele fosse chão. Lembras-te da distância, tão perto, a que esquecíamos os teus lábios, esquecias os teus lábios nos meus, peço perdão, tão linda que tu ficavas, meu Deus. Vítor Duarte. Peço desculpa por me enganar aqui mesmo no final, mas isto às vezes a língua trai-nos. Vítor Duarte também um repetente e aqui também inspirado na natureza e sempre, quase sempre. Parabéns, Vítor, é lindo. É lindíssimo. Muito boa esta participação. Mas é interessante que estávamos aqui os dois assim a conspirar e já começamos a conhecer. E eu disse logo de quem era. É fantástico isto. Já começamos a reconhecer o estilo. Há sinais do criativo, da autoria. Parabéns, Vítor. Luz da criança intocada. Ainda que possa ser criança de outrora, brincando no silêncio da planície, com luz radiante do sol incandente nas árvores, na distância das primaveras anunciantes, cala o inseto intocado na relva, ainda que canta cigarra no outono ardente de verão, química da juventude, inocência na alma da criança, há a distância da menina mulher,
de que me toca e acende o coração. A luz da aurora nos primeiros raios da manhã, o silêncio adormecido da cidade. Há caminhos feitos e por fazer. Não sou o inseto, sou a mulher. Não sou a cama onde dorme a bicharada. Não sou o ninho, sou a arma. Sou o açoite da chicotada. Quisera eu, na minha inocência de menina mulher, mudar. A poesia sofrida na noite intocada, na distância entre o ser e o fazer. Sou um mundo e não sou nada. Sou tudo e não sou nada. Sou imperfeita humana, poeta, que sonha ainda a criança com raios de luz, brincando na planície onde o rio corre, como a sonhadora dos rios, filha da madrugada. Luísa Carriço. Uau. Muito bem, Luísa. Outro texto de outra autora que repetidamente vem mostrando que, de facto, este desafio é interessante, como tu disseste, e importante também para cada um destes autores, porque ajuda-os a crescer e ajuda-nos a nós, exatamente, e ajuda-nos a nós todos os outros a aprendermos com eles e a ficarmos nós também mais ricos com a sua escrita, a sua obra. Parabéns, Luísa. Parabéns, Luísa. Espero que tenhas gostado. Se calhar nunca vos contei, mas eu ainda tenho medo do papão, como quando eu era criança. E, tal como nessa época, continuo a sonhar que um dia ele se transformará num príncipe. Encolhendo a distância que me separa do passado, consigo vislumbrar uma luz que insiste em acompanhar-me desde então. É essa luz peregrina que tem enxergado os rastejantes insetos que teimavam em aparecer. Almas perdidas que desconhecem uma das verdades mais importantes desta vida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. As almas alimentam-se das palavras personificadas nos gestos, decifradas no corpo e até nos objetos, como os livros. Felizes os amantes das palavras e os que com elas semeiam rios de concórdia, projetos emocionantes e raízes de alegria. Felizes os que fazem silêncio, porque até aqui moram as palavras, em pensamentos e sonhos escritos no além. Que a luz peregrina dê asas às letras de todos nós. Um texto intitulado A Luz, de Lucy Galhardo. Ah, tão lindo. Parabéns, Lucy. Parabéns. Que a luz continue sempre contigo, tal como agora. Lucy, que também sempre que pode e quase sempre tem participado nos nossos desafios. Exatamente. E que também nos brinda com a sua inspiração. E um caminho feito de luz, neste caso. Um caminho feito de luz que, bem, é preciso a todos nós. Agora vamos a um grito à liberdade. Existe uma criança dentro dela que chora e que ao mesmo tempo vai-lhe sorrindo aos tempos de outrora. Ela sorri porque foi feliz e chora. Chora porque a vida lhe tirou a infância num tempo em que não brincou. Chama-na de menina cristal. Porquê? Sei lá eu. Possivelmente porque tudo superou, aceitou, e sem mágoas absorvidas no silêncio da vida, ela hoje é um anjo da guarda feito guarida. Apenas só quer ver a distância que a separa do presente à sua infância. Ela é a luz da vida, talvez até uma força da natureza que a acolheu um mundo jubileu. Este mundinho tão dela, que é ela, sabe que não é só seu. Ela sabe tanto e teima em não querer saber de nada, nem de uma ou de outra coisa que a rodeia. Ela vive acompanhada, mas ela está bem dentro da sua teia. Sozinha, ela observa cada movimento quando pelos seus cabelos passa o vento. Sozinha, mas não triste, é feliz. Olha para o alto, atenta ao movimento. Sente os seus cabelos longos e soltos vedarem-lhe os olhos. Ah, e ela irradia sorrisos aos molhos e, misturando-se assim com a sua solidão, ela diz não. Não se leva o vento, o pensamento.
nem tão pouco a distância do tempo de como é bom viver e a vida a lindar. Leva-me, sim, o momento e o encanto de presenciar a felicidade daquela criança, hoje mulher. Quando ela olha os insetos a voar e grita: sou livre, quero me libertar. Florinda Dias. Florinda. A menina Cristal. Florinda. Exatamente. A menina Parabéns. Cristal. A Muitos menina parabéns, Cristal. Florinda. Uma ótima inspiração. Uma das autoras que já tivemos o privilégio de ter aqui. Não foi assim há tanto tempo, Nada. mas já temos saudades. Parabéns, Florinda. Muito Muitos bonito. parabéns. Muito bonito. Dou-te um sonho. Procuro-te em toda a parte, encontrando-te nos meus sonhos de criança. Sou a lua que reparte a noite e a luz com afagos. Se não me despertares, dou-te um sonho. Continuo a sonhar, roubo-te o tempo, um beijo, falta-me o ar. Neste sonho, nada mais puro do que te amar a esta distância, de tanto querer, que para te ver, dou-te um sonho. No teu silêncio ouço os insetos, e vou voando, valo o momento, e como a força do rio, dou-te um sonho, fugaz como o vento. Lina Salles. Muito bem, parabéns, Lina. Uma autora que também precisa de confiança e que nestes desafios que introduzir nos textos as palavras não é assim tão fácil como possa parecer à primeira, e que também nos brindou com uma ótima inspiração. Parabéns, Lina Salles. Muitos parabéns. É um poema cheio de melodia, cheio de harmonias, exatamente, é doce. Tem rimas e outras, mas não obedece a grandes questiúnculos das regras da poesia. Tem musicalidade, sem obedecer às regras rígidas da métrica. Nem métrica, nem versificação. Mas é um tema livre, mas com uma musicalidade muito fantástica. Agora um outro texto, No Silêncio do Olhar. No olhar de uma única criança habitavam silêncios que a luz transformava em palavras imaginadas e por ela serenamente sonhadas. Eram silêncios que falavam e que, mesmo à distância, com muitos comunicavam. Mas havia crianças que cresciam no seio de ruídos sentidos e desmedidos, cujas palavras feriam o silêncio e o acordava de noite, de dia e até de madrugada. E o olhar dessas crianças vestia-se de palavras vazias de amor e cheias de dor, pedindo silêncios que ninguém via ou entendia. E elas choravam todo o silêncio e tudo mais que lhes faltava. E assim viviam, e assim sofriam, até que um dia insetos incertos, vindos de céus abertos, povoaram o ar e os silêncios nos olhos dessas crianças vieram deixar. E as palavras sorriram nos olhos de todas as crianças. E todos os silêncios falaram palavras que muitas vozes queriam calar, despertando o sonho e a esperança que delas alguém as queria privar. Um texto lindíssimo de Florbela Lourenço, um texto cheio de esperança. Que bem precisamos. Parabéns, e muitos parabéns, Florbela, e mais uma autora que também nos acompanha e que tem estado aqui a comentar imenso, como muitos outros que eu não consigo acompanhar os comentários, porque nós damos prioridade aos nossos textos. Exatamente. Parabéns, Florbela, pela repetição e pela qualidade. Pela qualidade, sempre presente nos textos dela. Ser criança. A criança que se satisfaz quando se lhe apaga a luz é porque algo ela faz onde a escuridão a seduz. Os insetos giram ao redor do local onde existe a luz. Picam-no e lá se vai o amor, a picadela não a seduz. A luz faz com que o silêncio não se sinta completamente, e ser criança, como eu penso, é conhecer o que se sente. A luz, à distância do interruptor, deixa a criança com alegria. Manuseia-o com todo o amor, porque nele se reflete a magia da iluminação que lhe dá a sua cor, faz com que tenha paixão pela luz. Esta é amor. Armindo Loureiro. Simples, curto, lindo. Exatamente, usando aqui a quadra
com a rima cruzada, portanto um estilo mais rígido, mais clássico. Portanto, provando que se pode fazer prosa, que se pode fazer de todos os géneros literários. Eu creio... usando estas palavras ou outras palavras. Eu creio que haverá mais, ou pelo menos em mim haveria mais dificuldade em escrever num texto clássico, em encaixar as palavras num texto clássico, do que num texto livre. Num texto livre nós acabamos por conseguir tirar uma palavra, trocar outra, mas depois faltam... Fazer o cruzado, que é o Exatamente. Caso, do redor, amor, luz, isto obedece aqui a mas há bons autores a fazerem isso. Eu não reparei se a métrica também estava de acordo, mas seja como for, creio que já é uma exigência ultrapassada conseguir pôr nas quadras as palavras que se pedem. Que se consegue. E não é. Para mim não seria nada fácil. E este autor que também de vez em quando nos presenteia com estas suas fantásticas inspirações, é o estilo dele. Ele escreve quase sempre assim. Do norte, temos aqui também autores do país inteiro e além fronteiras. Rasguei os horizontes da vida num instante de luz, e o sorriso de uma criança foi o destino percorrido para iluminar o silêncio de felicidade. O mundo gira todos os dias em diversas direções. Somos tantos, mas por vezes tão poucos, os que acreditam que ainda é possível renascer de novo dos escombros desta velha humanidade, desmoronar a distância que nos separa, abolir a inércia. Esse parasita que nos infeta a consciência de teias de aranha e outros insetos que nos paralisam o pensamento em areias movediças de ostentação e poder. Sonhei e acreditei que a esperança é uma criança que confia, desconhecendo o caminho. Graça Canhão, a nobre poetisa. Parabéns. Bravo, Graça. Graça. Obrigada. Um grande abraço, não é do casal Neruda, mas um grande abraço para a cuidadora, para a mãe, para a amiga, para a mulher. E para esta excelente autora. Exatamente, para a autora. Há muita esperança aí, há uma luz que é eterna em ti, que tem que ser eterna em ti. Pois 48 horas por dia é assim que tu és cuidadora. Um grande abraço, Graça. Agora outro texto. Família Crispim. Mãe, pai, sapinhos crianças e muitos filhos já adultos, donos da própria vida. Muitos outros, girinos ainda, nas andanças da infância mal resolvida, ansiosos por chegarem ao estatuto de adultos como os irmãos. Dirceu, sapo jovem, pouco ou nada gostava de executar as tarefas diárias distribuídas pelos pais. Era o único de muitos irmãos que, até para tratar da própria alimentação e preservar a horta e o jardim dos insetos atrevidos e invasores, fazia esforço. Dados às letras e à filosofia, aproveitava o dia para dormir a uma distância considerável dos olhares indiscretos. Com as estrelas a servirem-lhe de lanternas no silêncio da noite, a família faz a ronda habitual. De folhas verdes escuro iluminadas pelo brilho das estrelas e pela luz emprestada por alguns pirilampos amigos, a couve galega mirava-se vaidosa nas gotas de orvalho que lhe cobriam as folhas. Sacudiu a longa cabeleira de folhas e adormeceu. Os vasos de barro vermelho já descorados e desfolhados pelo tempo acolhiam as sardinheiras vermelhas e rosas de que a Dona Laura tanto se orgulhava. Nos últimos dias andava preocupada com a praga de insetos que, invisivelmente aos olhos dela, tinham feito das suas nas lindas sardinheiras. Contrariado, relutante em obedecer às ordens do pai, lentamente em saltinhos curtos, chegou às sardinheiras. E foi uma canseira comer pulgão por pulgão, apesar de ter sido um lauto jantar. Como castigo pela sua inércia, Dirceu ficou, por ordem paterna, a partir daquele dia, de guarda vigilante às benditas sardinheiras. Continuava a sonhar, pois os sonhos não têm limite, nem tempo, nem hora. O seu lugar agora era ali, de dia, escondido debaixo das pedras gastas das velhas escadas. De noite, alerta vigilante e fiel guardador das sardinheiras da Dona Laura.
Este é um texto fantástico. É um texto que eu acredito que seja muito mais comprido do que o que aqui está. Esse é um excerto. É apenas um excerto com alguns cortes que depois vão buscar mais além o texto, de Filomena Fadigas. E desta vez acho que sentimos a falta do irmão, não é? Não sentimos, não. Não sentimos, está cá. Está na lista, está na linha seguinte. Está na linha seguinte. Olha, eu então, estava a ouvir ler e vi o que é que tinha à minha frente. Os nossos parabéns, que creio que pode ser no plural. O texto é fantástico e por mais voltas que nós demos àquilo que pensamos que conseguimos fazer ou não, aparece-nos mais um texto surpreendente e diferente. Bastante distinto de todos os outros. Parabéns. Aqui a Filomena Fadigas, que também nos acompanha. Então vamos ao António Fadigas. O brilho dos teus olhos. Sinto o teu carinho no brilho do teu olhar, no silêncio dos teus lábios ou nos lírios dos teus folhos. No vestido de criança apaixonada que saltita atrás de insetos. Hoje és mulher de luz, deslumbrante de energia. Tens a magia da alma no silêncio da poesia. A mais bela flor do campo, ao entardecer da fantasia. Gosto de ti de 1000 cores, as mesmas do arco-íris. Nos meus dedos o teu corpo, nos teus beijos os sabores. Sou assim, teu por inteiro, na distância de um olhar, no teu sorriso primeiro e na ânsia de te amar. António Fadigas. Afinal de contas... Está cá, está um estilo bem diferente da irmã e muito bom também. Apesar de diferente, muito bom também. Muito bom. Parabéns aos dois. Lembras-te, pai, era ainda uma criança. Naquela tarde de verão agarraste a minha mão e levaste-me a ver o mar. E ficámos horas a conversar, até nos esquecemos do jantar. E outras tantas tardes como esta se seguiram, como se de um ritual se tratasse, dávamos os dois imensos passeios. Não sei se era primavera, outono, inverno ou verão. Pelo que me lembro, por lá só existia uma estação. E de mãos dadas, lá íamos nós para as nossas caminhadas, por estradas sem sentido nem destino. Até que um dia fomos ter um grande e belo jardim, a que lhe davas o nome de Estufa Fria. Por alguma razão, me dava a ideia de ser uma outra estação, e não o verão. Era um pedaço de natureza de rara beleza, de densa vegetação, tão densa que a luz do sol tinha dificuldade de lá entrar. Os grandes lagos cor de prata brilhavam, como estrelas num espelho de água refletindo em toda a sua extensão, como um postal ilustrado digno de ser pintado. Os pássaros e os insetos sobrevoavam alegremente sobre as nossas cabeças e tu apanhavas borboletas para eu brincar. O vento vagabundo atormentava um pouco a folhagem. Nem ele nem os pássaros davam sossego ao arvoredo. E o nosso necessitado silêncio, por vezes, era belo no meio daquela confusão de sons maravilhosos, em tempo de reflexão. De repente, vejo nos teus cabelos a distância do tempo. Fecho e abro os olhos e começam a ficar grisalhos e eu com medo de te perder. Olho para trás, para o passado, e recordo-me de quão belos eram aqueles nossos momentos. Amavas a natureza como eu. Tudo aquilo que nos rodeava era teu e meu. O mundo era nosso. E o nosso sonho era do tamanho do mundo, do nosso mundo. Cheguei a concretizar alguns desses sonhos. Alguns sim, outros nunca chegaste a ver. Tudo te devo a ti, porque sempre acreditaste em mim. Quando partiste, foi-se um pedaço de mim. Agora limito-me a ir ao baú, arrancar algumas das memórias lá guardadas. Isto porque, é assim, uma pessoa que tenha este talento, esta inspiração, o Edgardo, quando esteve aqui, disse que era Deus que lhe concedia. Pronto, aquilo que lhe quiserem chamar. Exatamente. Se tiver esse talento já, essa aptidão para as palavras, se aprofundar o estudo, provavelmente a obra também desenvolve, como em tudo na vida. Enriquece. Pronto, mas não é obrigatório que assim seja, porque tivemos aqui a dar exemplos, e
hoje em dia, a memória que fica dessas quadras populares é muito representada nos ranchos folclóricos. Certo. Em determinados grupos folclóricos, ainda há pouco tempo vi na época de férias, em que faziam exatamente essa desgarrada, estes desafios. Claro que agora já é treinado, já não é essa espontaneidade que acontecia naquela altura. Pronto. As pessoas iam para os campos, iam trabalhar e cantavam à descarrada, até depois o outro respondia, depois o outro respondia, baseado às vezes em nada, naquilo que viam. Nas suas vivências, naquilo que sentiam. E isso é inspiração. Isso é inspiração sem curso de filologia. Sem nada desses estudos. E o nosso tempo que também não nos perdoa, e nós vamos para o bloco publicitário. Voltamos já de seguida com o nosso desafio. Olá, sou mãe de 3 filhos e por isso devem imaginar como é o meu dia. De manhã é uma correria. O marido é que nos arranca a todos da cama. Faz-nos o pequeno almoço que tomamos em família, mas depois vem o resto. Pensarmos nas refeições, na agenda do dia super preenchida, e eu sou uma felizarda, tenho tantas ajudas. E ao fim de semana, as atividades, os eventos dos miúdos e de família, amigos, as compras no supermercado, com os 3 atrás a pedirem tudo o que mais gostam. Enfim, o que importa é que aprendemos sempre muito com as nossas mães. E com a minha, aprendi que posso sempre contar com o Intermarché do Carregado. Afinal, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Intermarché do Carregado. Há 25 anos, juntos pelo melhor e mais barato. Móveis Lucílio, a realidade de um sonho no mundo do mobiliário e decoração. Mobiliário em todos os estilos, sofás, tapeçarias e uma grande diversidade em artigos de decoração. Visite a nossa exposição e confirme o estilo, o conforto, o requinte do nosso mobiliário. Design moderno e inovador. Idealize o seu móvel, nós fazemos-lo por medida. Móveis Lucílio, uma vasta exposição de móveis na Estrada Nacional 1, número 35, Casal Machado, Alenquer. Móveis Lucílio, desde 1960. A experiência que faz a diferença no mundo do mobiliário. Parabéns, Centro Comercial Allenquerque. Para conquistar um cliente é preciso entender as suas necessidades, inovação e dedicação. Oferecer-lhe bons serviços, produtos de qualidade e um atendimento personalizado. É nesse sentido que há 24 anos, com a sua ajuda, fazemos a diferença. O nosso melhor presente é a sua satisfação. Parabéns a si também. 10º Festival de Acordeão do Cartacho e 5º Internacional, dia 5 de outubro pelas 21 horas no pavilhão de exposições do Cartacho, com a presença de 11 consagrados acordeonistas, entre os quais Andréia Sofia, Rodrigo Maurício e Tino Costa. Participação especial do internacional francês Michel Sapateado. Reserva de bilhetes pelo 914-031-904. Organização Algarvios do Cartacho. Com o cair da folha, aproveitamos e deixamos cair os preços. Viveiros Flor da Calçada. Campanha de outono. Bulbos e petúnias. Aproveita também a campanha de árvores em fruto, apenas a 6,5€ cada. No outono, vamos preparar o jardim a pensar na primavera. Viveiros Flor da Calçada. Aberto todos os dias em Lajes da Freiria, Estrada de Santana da Carnota, Sobral de Montagraço. Telefone 261-943-053. Dê alegria à sua casa e jardim com os Viveiros Flor da Calçada. Carro velho, farto de oficinas. A melhor oportunidade para comprar ou trocar de carro é na Feira da Benacar, a cidade do automóvel. Surpreenda-se! Nunca viu nada assim. 1500 viaturas num só espaço. Condições especiais de financiamento com aprovação na hora. Aceitamos e valorizamos o seu carro antigo. Não acredita? Feira Benacar, a cidade do automóvel. De 26 de setembro a 6 de outubro em Moita do Gavião, Brevita. 1500 viaturas ao melhor preço do mercado. Faça já a sua marcação em benacar.pt/feira ou ligue 262 070 154. Vai querer perder? Rádio Voz de Alenquer. A rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem.
Criatividade sem limites. Desafios em palavras já usadas, onde a imaginação faz o ponto de ligação sem limites para a nossa criação. E estamos de volta, são 20 horas e 35 minutos, tempo de abrirmos a nossa rubrica Criatividade Sem Limites. Criatividade Sem Limites que consiste no seguinte, para quem ouve pela primeira vez e relembrando aqueles que nos ouvem semanalmente. Quando não temos convidado, é escolhido em estúdio, é escolhido um autor que nós vamos falar dele, como tem sido o caso até aqui, que temos estado a falar desta autora. E de um poema do autor escolhido são retiradas 5 ou 6 palavras que são publicadas na rede social Facebook, no nosso grupo. Dá-se estas palavras sem que saibam quem é o autor só foi revelado hoje e quem quiser, escritores, amadores, os que aceitam o desafio, escrevem com estas palavras. E esta semana as palavras foram criança, insetos, silêncio, distância e luz. De um poema da autora de hoje, Fiona Eise Pais Brandão. Que o poema é qual, Vítor? Fui criança indo por um carreiro. Um poema desta autora. E sabem quantas participações é que nós tivemos? Não tarda nada. Tivemos 16 participações no feminino e 6 no masculino. Um total de 22. Pronto, não vamos separar isto. Agora não vamos assim. Olha o que eu tive a fazer. Tiveste que fazer o contabilidade. E eu quero acreditar que é capaz de haver alguns homens com pseudónimo. Mesmo esta assim? Semana acho que não. Já tivemos uma semana que sim. E que sim, exatamente. Já tivemos uma semana que sim. Esta semana não. Esta semana acho que são estes. E tu vais ler o poema e de seguida eu irei ler o nome dos 22 participantes. Agora, fora de brincadeiras, já não vamos separar o masculino do feminino, são 22 participantes. Exatamente. Isso é que interessa. Exato. O género aqui pouco interessa, já agora acrescento também àquilo que foi dito por ti anteriormente relativamente ao desafio. Não interessa o género literário com que é escrito. É livre, pode ser poesia, prosa, o que quiserem. Desde que seja um texto onde estejam incluídos estas palavras e que não fuja, não sei se é dito ou não é dito, mas convinha que não passasse de uma folha A4. E nós tentamos pedir. Depois às vezes lá salta uma linha para a outra e tal, e a gente faz assim uma tolerância razoável, mas não temos tido textos muito grandes. Portanto, e vamos então ouvir o poema de onde nós retiramos estas palavras, salvo seja, usamos estas palavras emprestadas. Então de Fiamma Ace Pais Brandão, fui criança indo por um carreiro. Fui criança, indo por um carreiro, a caminho do mar, mão na outra mão, entre árvores, pedras, insetos e aves. Toda a natureza me coube nas pupilas, mestra de sentimentos, e eu, discípula. E se fechava os olhos, ela punha-me com o silêncio cruel das ondas, a mudez imerecida dos insetos e a distância das aves que doía. E os abria, tudo me rodeava, apaziguado e meu, mas a mão que me trazia a mão puxava-me para a luz de cada dia. Fui criança indo por um carreiro de Fiamma Ace Pais Brandão. É este o poema, com as 5 palavras. Com as 5 palavras que eu passo a repetir: criança, inseto, silêncio, distância e luz. 22 participações e eu vou dizer quem foram os participantes, por ordem alfabética inversa. Os textos depois serão lidos de ordem aleatória, conforme os nossos papéis nos vão saindo aqui. Vamos misturando, distribuindo, etc. Não há nenhuma escolha na forma como eles são lidos. Os participantes foram Vítor Duarte, Vítor Costeira, Vieirinha Vieira, Tita Leal, Sónia Costa Rodrigues, Rosa Maria, Preciosa Covas,
Paulo Pedro, Manuela Diniz, Luísa Carriço, Lúcia Galhardo, Lina Salles, Graça Canhão, Gabriela Rangel, Florinda Dias, Flor Bela Lourenço, Filomena Fadigas, da Rocha EJRC, Armindo Loureiro, António Fadigas, Ana Coelho e Alice Cordeiro. Temos aqui uma estreante, Vieirinha Vieira, muitos parabéns por aderir à iniciativa. Esperemos que seja a primeira de muitas. Exato. Alice Cordeiro também não tem escrito muito. Mas desta vez... Temos que começar a puxar por ela. Alice, queremos mais participações tuas. E vamos passar a ler as participações dos nossos... a quem aderiu, e nós também fizemos o trabalho de casa, portanto vamos começar com as participações. Começo eu? Sim. Num véu de flores te beijo, em ilusão de criança, pela mão te quero pegar, em silêncio e à distância te desejo, cada noite e madrugada ao meu acordar. Pudera eu ser inseto gigante voador, com tantas fronteiras e barreiras poder ultrapassar. Com sabedoria, na companhia das flores, tapetes de magia bordar, malhas de fantasia, as asas do vento adornar, para mais rapidamente chegar à tua doce seiva poder provar. Tita Leal. Parabéns, Tita. Parabéns, Tita. Parabéns, lindo. Uma ótima inspiração. Não haja dúvida de que, se tivéssemos dúvidas, elas desapareceriam. O desafio é mesmo interessante. Muito bom. Gostei do adjetivo, interessante. Eu? Platónico. Desenhou com traço fino, num papel de seda perfumado que os insetos ainda não tinham adivinhado, as palavras mais bonitas, dos sentimentos mais secretos existentes em si, inseguro como uma criança, mas apaixonado como homem. Esmerou-se na linguagem cuidada, usando imagens maravilhosas, mesmo sabendo da distância que as palavras têm das emoções, e, para bem completar a mensagem, redigiu um pequeno poema, prenhe de luz, onde cantava hinos à vida, por amar e ser amado. Falou do sol e do sal da sua sede. Falou do mal e do mel do seu amor. Falou de flores e de beijos mordidos. Falou deles, como de cristais ou como de cerejas no ramo. Terminou com beijos e saudades e beijos. Dobrou o papel cuidadosamente e, tremendo, guardou-o na gaveta, junto aos outros, em silêncio. Um poema de Vítor Questeira. Muito bem. Um ótimo trabalho de casa. Muito obrigado. Muito obrigado pela leitura. Gostei imenso. Obrigada. Renova-se a vida nos olhos inocentes e profundos de uma criança, no silêncio do olhar, os gestos soltos na genuína forma humana. Voam emoções quando a pele se toca num colo quente e aconchegante, calor universal na luz que nasce no horizonte. Um ser frágil como os insetos, com uma força sem cálculos vinda da grandeza do Deus de amor, sem distância. Houvesse no mundo inteiro a verdade sentida e vivida pelas crianças, e tudo seria mais puro e nobre neste deserto emocional e intencional que alimentam as guerras e as lutas pelos tronos dos reinos desencantados. Um extraordinário poema, universal poema de Ana Coelho, Calor Universal. Obrigada, Vítor. Excelente leitura. Portanto, isto é ótimo, a gente ir buscar essas palavras e depois criarmos estes textos e partilhar com todos os nossos amigos. E repara bem que nestes três textos há diversidade. Exatamente. São três tão distintos e, afinal de contas, incluem estas palavras. E vamos a mais um. Sonho de criança. O seu sorriso de criança era como um rio a derramar-se de luz, que se ilumina na fertilização do amor. Adorava animais e com eles aprendia a insignificância da vida. Protegendo-os e acariciando-os sentia-se dona do mundo. Não tinha Barbies, mas isso não importava. Com os seus amiguinhos no olhar, o seu sonho alimentava. Na horta, abria os seus horizontes que brotavam de lindos insetos.
Sonhava voar com a Joaninha, ser colorida como a borboleta que acompanhava na sua metamorfose, como se fosse a sua vida. Um sonho a realizar, veterinária, sem saber ainda dos riscos que terá de pisar, o salto no escuro, a universalidade. Num canto, sentia os sorrisos e conversas de grupos bem-falantes, as críticas de provinciana em tons de brincadeira, as etiquetas de marca do colégio, da roupa, a ironia e ela sem etiquetas e vaidades. Ninguém a via, nua, sofria. No silêncio e quando a distância tecia em si a teia da saudade, olha-se com olhos de quem acaba de nascer. Abraça as suas memórias de criança na realização do sonho de cuidar, tratar e abraçar os seus amiguinhos sem etiquetas e marcas, nus e puros. Preciosa Covas. Preciosa, caramba. Muito bom. Muito mesmo. Um texto. Parabéns. Fantástico. Independentemente do sonho, a forma como está escrito, é um texto mesmo muito bom. Muito bom. Parabéns, Preciosa. Jamais a criança em mim perder, a beleza sempre manter. Os obstáculos da vida, uma pessoa diferente transformou, um coração forte se instalou. O cheiro da flor, insetos venenosos e nocivos aproximou. E uma linda flor, a diferença no pedregoso, se expressou. Na luz do meu olhar, darei o meu amor a quem ele pertencer. A distância darei com todo o prazer, para quem minha pessoa não merecer. Deixo o meu silêncio para os meus amigos, falsos, que me tentaram julgar. Só terá a minha amizade quem a diferença da melhor pessoa demonstrar. Sónia Costa Rodrigues. Muito bom. A Sónia, que todas as semanas marca presença, quer seja neste desafio, quer seja no Autor e o Leitor, e que nos presenteia sempre com boas inspirações. E havendo aqui, parece-me também a mim, um incremento de qualidade, não desfazendo tudo o que foi escrito antes. Claro. Há aqui, de facto... E nota-se uma evolução também na Sónia, como noutros autores, vão ganhando confiança nestes desafios e vão escrevendo cada vez mais e melhor, que no fundo é esse o nosso objetivo. Em criança, percorria distâncias num silêncio que ilumina, toda a luz atrai os insetos. Quanto mais os insetos corriam procurando essa luz, meu silêncio fazia questão, carregava-a para além da distância. Aquela criança se tornava forte, sem medos ou escuridão, apenas um humano disposto a abraçar a vida e o seu melhor. Portanto, um poema de Vieirinha Vieira. Os meus parabéns, os nossos parabéns. Bem-vindo. É a primeira vez que ela participa, acho que não estou enganado, não? Não me recordo de outra anterior. E esperemos que ela participe mais vezes, porque nós gostamos muito das inspirações e desta diversidade. Graça Canhão comentou aqui a dizer exatamente isto, que gosta de ouvir e ver como é que as pessoas com as mesmas palavras criam textos completamente diferentes. É isso, Graça. É muito bom. Um grande beijinho para a Graça que nos ouve no Algarve. Já agora um abraço para o João. Para o João também. A Graça, que é uma cuidadora. A nobre poetisa. A nobre poetisa, exatamente. E vamos a mais uma participação. Enquanto a luz do dia vai morrendo, gosto de ficar sentada na cadeira de baloiçar que está no meu quintal. Fica por baixo da laranjeira onde me delicio com a sua generosa sombra nos dias de calor. Ao entardecer, apuro os meus sentidos para escutar a natureza. O zumbido dos insetos que sugam o pólen das flores, os pardais que saltam de folha em folha, enquanto à distância, na direção da serra, a luz do dia vai morrendo, deixando laivos em tom de violeta que pintam o céu dando-lhe magia. É então que o meu olhar fica encantado, como uma criança feliz. Sorrindo, esqueço do tempo. A natureza vai sossegando. Um momento convida e faz-se silêncio. Manuela Diniz. Obrigada, fantástica Ana. Inspiração. Gostei.
Um baloiçar muito doce do entardecer, com as palavras todas cá. Este é um, muito bom, parabéns. É um texto bucólico, muito ligado à natureza, à observação e à emoção, o sentir. Digamos que o Alberto Queiro não escreveria assim porque estava sempre liberto de emoções, mas observava. Aqui a Manuela observa, mas mistura a observação com a emoção. Esta emoção e dá-nos este fantástico quadro fotográfico de palavras. Pois. Obrigada, Ana. Vamos a mais uma participação. Desabafos da alma. Eu tenho muita, mas mesmo muita pena dos que, coitadinhos, são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que têm em suas vidas é dinheiro. Dinheiro que eu tenho no presente, pouco mais que nada. Mas sou hoje um homem mais rico. Milionário porque tenho amigos que valem fortunas. Valem para mim mais do que tudo. Estão em minha vida e dela fazem parte, sendo muito de um pouco de mim. São hoje poucos, de crianças a idosos, passando pelos adultos, mas verdadeiros amigos, que um dia, por engano, já foram muitos, nos tempos em que eu era amigo dos amigos, que eram unicamente amigos do que eu tinha conseguido na vida, com muita luta, e não meus amigos. Desculpem estas palavras que deviam de ser silêncio, de por vezes tão amargas, mas sinto em mim um grito de revolta por ter sido tão parvo e dar frequentemente de comer e beber a oportunistas que se diziam amigos e que hoje, em que circunstâncias da vida me levaram a deixar de ser bem-sucedido empresário e passar a viver de uma pequena reforma de invalidez, passam por mim, mal me falam, fingem que não me conhecem e mantêm a distância. Sim, eu sei que os que foram não fazem falta e estavam a mais na minha vida, como incómodos insetos que, sem luz, vivem na escuridão. Deixa-os ir e que sejam felizes. E a vocês, os que ficaram e que valem para mim mais que ouro, que me desculpem este meu grito de revolta, mas no bar, um dos tais, que chegou a ser meu empregado e se dizia amigo, entrou, sentou-se e quase por favor mal me falou. Preferia que não me tivesse dirigido a palavra. Era melhor para ele e assim eu pensava mandá-lo. Para a puta que o pariu. Não pensei, fiz. Tenho pena, mas a dor da alma não é pequena. Um texto de Paulo Pedro. Um desabafo da alma, como o próprio Paulo lhe chama, e a escrita, os desafios servem também para isto. Para se desenvolver temas, para se exteriorizar sentimentos, e quem não se revê em muitas das palavras do Paulo. Aqui, este texto é um texto realista, é um texto que foge à maior parte dos textos aqui escritos, pelo menos aqui lidos até agora. É baseado no dia-a-dia, nas rotinas, na vida, nas experiências, e infelizmente, de facto, todos nós sentimos um pouco que estamos lá também. Mas a vida, de facto, é assim. Isto se prova, como tu dizes, que a escrita também serve de terapia. Exatamente. E só não concordo com uma coisa que o Paulo diz neste texto. Permitam-me discordar. Ele diz algures que... Agora falhou uma frase, na altura quando a Manuela estava a ler, e quando eu reli, quando recebi, empresta-me a folha, por favor. Que eu já digo... Qual é a frase que eu não concordo com ele? Não concordo, isto é uma forma de brincar. Ele diz aqui que sabe que aqueles que foram por alguma razão, e de facto e às vezes estes dissabores da vida nos fazem a separação do bem e do mal, e daqueles que eram ou não eram. E ele diz: arrependo-me de lhes ter dado comida e bebida. Não te arrependas disso. O erro não é teu. O autor, e aqui pode ser um eu poético, um autor que esteja no texto, pode ser real. Se calhar é uma amargura. É uma amargura pela não retribuição. E nunca nos devemos gesto. Arrepender de fazer o bem, apesar de não recebermos o bem, não nos devemos arrepender de fazer o bem. É só nesse sentido. A vida é amarga, e quando é amarga, e cada qual, de facto, Ana,
Eu não estou contra o facto de estares... É só não estás a favor. Paulo a não ganhar esta... Sim, eu tenho, por mim, eu acho que cada um de nós também tem, que as nossas dores somos nós que as sentimos. Exato. Mais ninguém as sente. E cada um de nós tem uma forma própria de sentir as coisas. Há uma frase interessantíssima que é: quando quiseres que alguém saiba como é que tu andas, dá-lhe os teus sapatos. Se calhar não é fácil, não é? Eu respeito muito isso, estou de acordo com o que tu dizes, mas acho que é uma amargura do diário. Não, porque entrávamos aqui num campo exatamente, sim, filosófico. Sim. Aqui é mais terra a terra. Não nos devemos arrepender. Não, até porque eu acho que quando ele fala isto, portanto, ele está a falar de pessoas com quem privou, não é? Que viveram um bocadinho às custas dele, ou encostaram-se a ele, talvez não por terem uma necessidade de comer ou de beber, mas simplesmente se encostaram a ele. E é um bocadinho revoltante ver que essas pessoas que se diziam amigas. Mas lá está. A escrita também é uma terapia, uma forma de deitar cá para fora coisas que estão guardadas e que magoam. Parabéns ao Paulo. Interessante, ele usou as palavras. Exatamente. Ele cumpriu a regra e fosse como fosse, realidade ou não, exatamente. Inspiração ou desabafo, mas o próprio nome diz desabafo da alma, ele usa as palavras estão todas lá. E independentemente do conteúdo, e quer queiramos, quer não, gostemos ou não, está aqui um texto bem montado. Sim, está muito... Portanto, está aqui um texto bem montado, bem escrito, bem delineado e, sinceramente, gostei. Por vezes, quando... Muito. Parabéns, muitas das Paulo. vezes, quando se está a sentir mesmo, as coisas saem com outra... Paulo, são as emoções. Vamos avançar, que ainda temos vários temas e o relógio é que é aqui muito autoritário. E agora cabe-me a mim a leitura de um texto de alguém muito próximo. Em cada gota de chuva, cada meteorito de orvalho, invadem-me águas cristalinas de vontade. Crescem em mim ondas verdadeiras de bondade. Em cada criança que ri, um singelo silêncio de verdade. Chega-me à memória a meninice. Alcançava tudo o que os meus olhos pretendiam ver. Não existia escuro nem negação. E num passo mágico de magia surgia luz, resplandecia o dia, e a distância era mera ilusão. Voava mundo fora, pintava a vida de verde e azul marinho, fundia, casava serras e mar, planava feliz nas asas dos insetos, via neles pássaros coloridos, tingidos no calor do arco-íris. Lá por baixo, o mundo girava pequenino, enfeitava o ar de alfazema e rosmaninho. Num abraço apertado de tudo e carente de nada, pensava: que bom ser petis, sorte ser adulto e feliz, encerrar em mim a infância, felicidade em amar e ser amada, na inteligência, reter ignorância. E nas asas do sonho voava ao sabor do vento, sonhava viver para sempre, crescer sem conhecer lamento, planava sobre tudo e todos. Sorria à vida, aquecia o sol, adormecia a lua, respirava a amizade, alimentava o amor, voava, sobretudo, acreditava. Um poema de Rosa Maria. Grande irmã. Parabéns, Rosa. Que também raramente falha aos nossos desafios, quer seja a criatividade sem limites, que é o caso de hoje, quer seja o autor e o leitor quando temos convidado, e que muito nos apraz, e muitos destes 22 são usuais nestes repetentes e vão estando connosco nestes desafios, e por isso mesmo os desafios são um sucesso. Não são porque nós os criamos, mas sim porque eles criam. Para que eles é que fazem disto o sucesso. Os autores é que fazem um bom tema para se desenvolver, e temos ainda muitas participações para ler, mas o nosso tempo está aqui a ser contabilizado e temos que ir para o bloco publicitário das 21 horas, e depois voltamos ainda com a Criatividade Sem Limites, com a continuação das leituras dos nossos autores, 22 autores, 16
senhoras e 6 senhores. Pronto, isto quem não viu a primeira parte do programa não percebe porque é que eu estou a dizer isto, mas pronto. Mas no fundo a contabilidade é essa mesmo. Exatamente, mas não, tirando aqui a separação de género, 22 participações que muito nos apraz e todas elas diversificadas, usando as palavras criança, insetos, silêncio, distância e luz,